Bom, pessoal, na aula de hoje daremos prosseguimento aos nossos estudos ondulatórios. Especialmente neste episódio, aprenderemos os fundamentos de um novo campo chamado de acústica. Veremos que a acústica nada mais é que o estudo das ondas sonoras. E, na verdade, nós sabemos muito sobre o som a partir das nossas últimas aulas. Porém, a partir de agora, teremos um tratamento exclusivo para o som e para os fenômenos sonoros. Para isso, nós veremos então como é que o som é produzido, como é que se comporta a velocidade da onda sonora através de um meio material de propagação. Veremos também o que chamamos de percepção sonora e, por fim, estudaremos as características do som, dentre as quais altura, intensidade e timbre. Vamos em frente. Como eu mencionei para vocês agora há pouco, a acústica nada mais é que um ramo da ondulatória que se debruça especialmente sobre as ondas sonoras e os seus fenômenos. Para que a gente compreenda, portanto, ainda mais o som, vamos descobrir como ele é gerado, como ele é produzido. Lembre-se que em aulas anteriores, nós definimos que o som é uma onda mecânica. Necessita, portanto, de um meio material de propagação e não consegue viajar através do vácuo, onde nós temos ausência de meio material. Veremos o porquê disso tudo a partir de agora. Pessoal, imagine que nós tenhamos aqui uma lâmina muito fina de aço e que essa lâmina esteja presa, como você pode constatar, em uma extremidade. Tranquilo? Veja que temos aqui uma extremidade livre e a outra extremidade está presa, está fixa. Eu quero que você imagine que essa lâmina comece a vibrar rapidamente. Eu acho que você concorda que um som será produzido. Parece muito o som de trovões, né? Para quem aí já brincou de sonoplastia pelo menos alguma vez na escola, enfim. Galerinha, veja o que é que acontece quando nós temos uma oscilação dessa lâmina para a direita. O que é que está ao redor dessa lâmina? Basicamente, nós temos ar, camada atmosférica. Quando nós movimentamos essa lâmina para a direita, essa lâmina vai causar uma pressão nas moléculas de ar que estão imediatamente à direita dessa lâmina. Então quer dizer que aqui, por comprimirmos o ar, nós geraremos uma região de compressão, que nada mais é uma região de alta pressão, como você pode ver aqui. E o que é que acontece ao mesmo tempo à esquerda dessa lâmina? Ora, a gente sabe que as moléculas de ar possuem uma certa inércia. E quando a lâmina vem aqui para a direita, a gente tenta vencer um pouco dessa inércia. Então essas moléculas daqui, à esquerda da lâmina, ficarão um pouco mais afastadas entre si, graças ao impulso fornecido pela movimentação do ar através da nossa lâmina de aço. Tranquilo? Então, à direita geramos uma região de compressão e à esquerda geramos uma região de rarefação. É uma região em que temos, portanto, uma baixa pressão de ar. Tranquilo? O que é que vai acontecer quando essa lâmina se movimentar para a esquerda dessa vez? Ora, essa lâmina vai comprimir as moléculas de ar que estão à esquerda dela e, por consequência, analogamente ao que discutimos anteriormente, geraremos uma região de descompressão, de rarefação à sua direita. Veja, pessoal, que se fizermos esse movimento periodicamente, nós teremos uma onda chamada de som, como você pode verificar através deste esquema. Temos aqui a nossa lâmina oscilando para a direita e para a esquerda periodicamente,
E essas oscilações vão gerar regiões sucessivas de rarefação, compressão, rarefação, compressão e assim por diante. Tranquilinho? É por isso que dizemos que o som é uma onda mecânica. Afinal de contas, a onda só vai se propagar quando ela provocar variações de pressão no meio material. Lá no vácuo, não temos meio material algum. Então é impossível que essas ondas viajem, porque não temos moléculas de qualquer meio material para fazer essa vibração periódica. Tranquilo? O legal é que a gente pode perceber que essa sucessão de rarefação, compressão, se comporta mais ou menos como as cristas e os vales de uma onda transversal. Lembre-se que uma onda transversal tem esse aspecto daqui. Os pontos de máximo nós chamávamos de cristas. E aqui podemos fazer uma analogia com as compressões, enquanto os pontos de mínimo nós chamávamos de vales. E aqui podemos fazer uma analogia com as nossas rarefações. Isso faz com que essa onda também possua um comprimento de onda. Lembre-se que o comprimento de onda é a distância entre duas cristas sucessivas ou entre dois vales sucessivos. No caso de uma onda sonora, seria a distância entre duas rarefações ou também a distância entre duas compressões sucessivas. Bacana? Como nós temos uma onda periódica com um comprimento de onda fixo, poderíamos também aplicar a essa situação a equação fundamental da ondulatória, onde a velocidade da onda será a mesma coisa que o seu comprimento multiplicado por sua frequência. O legal também, pessoal, e essa é a nossa próxima observação, é que essa é uma onda, sem dúvidas, longitudinal. Afinal de contas, a direção de vibração é paralela à direção de propagação. Como você pode verificar aqui, nós estamos fazendo vibrar essa lâmina para a esquerda, para a direita, que são sentidos na direção horizontal. E essa onda produzida caminha justamente para a direita, também seguindo a horizontal. Como essas duas direções são a mesma, né? São paralelas, a gente pode dizer que o som é uma onda longitudinal, além de ser uma onda mecânica, como nós vimos anteriormente. O legal é você perceber que a sua voz, ela se propaga no espaço do mesmo jeito, pessoal. É muito simples. Vamos imaginar uma pessoa dizendo uma das maiores verdades do universo. Física é linda. No momento em que ele profere essas palavras, a voz dele, provocada pelas cordas vocais, acaba produzindo regiões de compressão e descompressão no ar ao redor dele. E essas vibrações chegarão, por fim, ao ouvido de alguém. Dentro do ouvido dessa pessoa, nós temos pequenos ossos que vão vibrar de acordo com a onda que foi emitida até o ouvido dessa pessoa. Essas vibrações fazem com que o nosso cérebro as interprete como o som. Beleza? Então é por isso que a gente escuta, porque nós recebemos vibrações produzidas por diversas fontes. Pode ser por minha voz, pelo canto de um pássaro, pela buzina de um carro e assim sucessivamente. Galerinha, aprendemos agorinha que o som é uma onda de pressão. Isso quer dizer nada mais que o som
faz com que as moléculas do meio material se choquem umas com as outras, a fim de que elas possam ser transmitidas para um detector. E aí você determina a nossa onda longitudinal. O que é bacana, pessoal, é que nos gases as moléculas estão muito afastadas. Então essa transmissão pode demorar um pouco, digamos assim, porque ela é, de certa forma, rápida, mas ela pode ficar ainda mais veloz. Isso porque, quando nós consideramos os líquidos, as moléculas estão mais próximas do que nos gases. Então, essa transmissão se dá com uma velocidade maior. Quando nós vamos para os sólidos, aí é que a gente percebe essa diferença mesmo. As moléculas estão mais próximas nos sólidos do que nos líquidos. Então, de uma forma geral, como eu coloco aqui para vocês, o som se propaga mais rapidamente em sólidos, depois em líquidos e depois em gases, ok? A gente pode dar uma olhadinha nessa tabela que relaciona a velocidade do som a depender do meio material. Quando nós consideramos uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius, além de outras condições, como, por exemplo, a umidade do ar, a altitude, a velocidade do vento, considerando todos esses fatores, para essa tabela, no ar, a velocidade do som seria de 356 metros por segundo. O ar, logicamente, é uma composição de gases. Quando nós olhamos a água, que é um líquido, a gente vê que a velocidade cresce bastante, né? 1.498 metros por segundo. Já no vidro, alumínio e o ferro, vê só. Olha como é que é aqui no sólido, né? No sólido, 5.200 metros por segundo. Alumínio, 5.000 metros por segundo. É bem mais rápido, né? Bem mais veloz. Isso porque as moléculas estão mais próximas e a transmissão da onda se dá realmente de uma forma mais eficiente em relação ao tempo. Em outras palavras, a velocidade é maior mesmo. Não se preocupe em decorar o valor da velocidade do som em diferentes meios materiais, porque nas questões você terá essas informações. Se você quer trabalhar com o ar, por exemplo, a questão vai ser obrigada a te fornecer este dado, tranquilo? Tanto é que nas provas de vestibulares, geralmente a gente trabalha com um valor de 330 metros por segundo e, por vezes, 340 metros por segundo, né? Como essa é uma grandeza que depende de vários fatores, a questão precisa te informar qual é o valor que ela deseja operacionalizar. Galerinha, agora há pouco eu falei para vocês como é que o nosso ouvido humano consegue detectar os sons ao redor dele através da vibração dos ossinhos que temos em nosso ouvido, não é mesmo? Gente, a audição humana, ela não é sensibilizada para todos os sons que existem e são produzidos na natureza. Nós temos também uma faixa que é chamada de faixa de audibilidade, ou seja, é o intervalo de frequências em que nós conseguimos perceber a existência daquele som. Para o ouvido humano, essa faixa corresponde de 20 até 20.000 Hz. Abaixo de 20 Hz, nós temos os infrassons, que são sons de frequência tão baixa que não conseguimos detectá-los. De 20 a 20.000 Hz, como comentamos, nós temos os sons audíveis para o ser humano. E acima de 20.000 Hz, temos frequências tão altas que são chamadas de ultrassons e não conseguimos captá-los de jeito nenhum, apesar que existem animais que conseguem fazer essa detecção, como nós veremos daqui a pouquinho através de uma tabela bem legal. Talvez você tenha pensado em um exame chamado de ultrassonografia,
ao ouvir esse termo ultrassom. E tem tudo a ver mesmo. Na próxima aula, estudaremos como é que esse exame funciona. Mas, desde agora, você pode saber que esse aparelho funciona a partir da emissão de ondas de frequência muito alta. Frequências que a gente não consegue ouvir. Para que a gente possa discutir um pouquinho mais a respeito, eu trouxe aqui um simulador para que a gente possa testar a nossa audição. Isso porque aquele intervalo de 20 a 20 mil Hz pode variar de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue escutar um pouquinho acima de 20 mil Hz. Tem gente, por outro lado, que escuta um pouco menos. E se você gosta de ouvir música alta, televisão alta, pode ser que as tuas células auditivas sejam prejudicadas. E aí você não consegue ouvir até 20 mil Hz propriamente, como é de se esperar. Isso acontece também com o avanço da idade, beleza? Então vamos agora fazer esse teste juntos e Shallow Now. Pessoal, para que nós façamos esse teste, não é necessário que você esteja utilizando fones de ouvido. Porém, a performance desse simulador será bem melhor caso você esteja utilizando-os. Pessoal, vamos lá. Quando eu dou play aqui, eu estou gerando uma onda de frequência aproximada 1 Hz. Em teoria, nós seres humanos não conseguimos escutá-lo. Quando nós aproximamos aqui de 20 Hz, é que você pode começar a escutar uma certa vibração. É bem pequenininha. Não se preocupe que você não precisa ir ao hospital caso você não esteja ouvindo. Quando nós aumentamos mais dramaticamente para 40 Hz, a onda fica mais audível, né? Fica mais perceptível. Os nossos ossinhos dos ouvidos começam a vibrar para essa frequência de uma forma mais perceptível. Em seguida, a gente pode passar aqui para 55, depois aqui para 100 aproximadamente, e aí dá para escutar bem direitinho, bem legal, né? Perceba que nesse momento estamos pegando uma frequência relativamente baixa e, em consequência disso, estamos captando um som grave. Guarda essa informação, ela vai ser bastante útil num futuro muito breve. Vamos lá continuar testando. Quando a gente vai aumentando a frequência, o que a gente percebe é que agora nós pegamos sons um pouco mais agudos. Vamos lá agora, 300, 700, 1500, 2600, altamente perturbador, né? Mas vamos passando aos pouquinhos, diminuir aqui a intensidade, vamos lá. Passando agora para 5.000, um som bastante agudo, né? 7.000, continuamos bastante agudo aqui, 10.000 e tantos. Vamos agora para casos mais dramáticos, vamos lá. Estamos aqui na beira dos 15.000. Me diga aí no chat se você ainda consegue escutar esse som. Passar aqui depois para 15, 16.000. Você percebe esse som? Ou será que sua audição já está um pouco prejudicada? Não é querendo alarmar ninguém, tá? A gente passa agora para 16.500 quase, né? Aqui vamos para 18.000, um som bastante agudo. Para mim já começa a perder um pouco da intensidade. Quando a gente vem aqui agora para um som perto de 19.000, talvez você sinta bastante dificuldade para escutá-lo, né? E quando a gente chega aqui, passando dos 20.000, é que fica difícil de perceber mesmo. Como eu falei para você, a depender de algumas injúrias que a gente cometa contra a nossa audição, pode ser que a gente já não consiga perceber mais os sons ali na faixa dos 18.000 Hz, 17.000 Hz. E conforme a nossa idade avança, as nossas células auditivas também vão perdendo essa captação tão boa, né? Então, nós ouvimos otimamente numa frequência de 20 Hz até 20.000 Hz. É a nossa faixa de audibilidade. Porém, existem outros animais
que podem ouvir um pouco menos ou um pouco mais. Exemplo, o intervalo da tartaruga é muito pequeno, é de 20 até 1000 Hz. Então a tartaruga percebe muito mais os sons graves, né? Nós vimos que baixas frequências correspondem a sons graves, enquanto altas frequências correspondem a sons mais agudos. O peixe dourado já vem aqui para 2000 Hz, o sapo para 3000, o pombo, né, de 200 até 10.000 Hz. O pardal vai um pouco mais além. O chimpanzé, que é um parente nosso, um parente evolutivo, a gente pega de 100 para 20.000 Hz. É bem parecido com o intervalo humano. Veja que o coelho vai até 45.000 Hz. São sons além do que a gente pode perceber. São os chamados ultrassons, não é mesmo? Veja que o cachorro, ele vai de 50 até 46.000 Hz. Não sei se você já viu, mas existem apitos que são construídos especificamente para que chame a atenção do cachorro. E esses apitos produzem sons acima de 20.000 Hz, acima do que aquilo que a gente pode perceber. Então, quando você apita um instrumento desses, você não escuta nada, mas o cachorro consegue escutar. Inclusive, cabe aqui uma curiosidade muito bacana. Os Beatles, na década de 60, lançaram um álbum bastante famoso chamado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Desculpa meu inglês horrível. Mas, quando eles lançaram esse álbum, de vinil na época, né, havia uma faixa chamada A Day in the Life, em que um dos integrantes havia soado um apito de cachorro. Logicamente que os seres humanos, quando colocavam esse disco para tocar, não percebiam esse elemento, mas os cachorros percebiam sim. Então, ao tocar essa faixa, era normal, pelas ruas inglesas da época, que os cachorros ficassem um pouco animados, ficassem saltitando, fossem em direção à vitrola para ver o que estava acontecendo. É que havia uma faixa ali com uma frequência muito alta capaz de sensibilizar o ouvido desses animais. Veja que depois temos aqui o gato que escuta um pouco além, né? Porquinho da Índia, ratos, camundongos. E aqui temos dois animais bastante interessantes, que são os morcegos e os golfinhos. Veja que eles escutam frequências extremamente altas. E isso é muito bom porque ajuda esses animais a produzir um efeito chamado de ecolocalização, que nós veremos também na próxima aula, quando estudarmos a reflexão do som. Mas tenha em mente desde agora que isso tem a ver com essa percepção de frequências muito altas, né? Sons extremamente agudos. A partir de agora, discutiremos justamente as características fundamentais das ondas sonoras. Veremos então a altura, que também podemos chamar de tom, a intensidade ou volume e, por último, o timbre. Vamos em frente. Pessoal, a primeira característica sonora que aprenderemos é a característica chamada de altura. E aqui é necessário que nós tomemos muito cuidado. Afinal de contas, a altura no dia a dia parece ter um outro significado. É que no cotidiano, quando nós ouvimos um grito, nós dizemos que esse é um som muito alto. E quando nós ouvimos um sussurro, nós dizemos que esse é um som muito baixo. Mas vocês vão ver que essa característica de intensidade não tem nada a ver com a altura física a qual nós estamos nos referindo nesse exato momento. Tanto é que quando nós utilizamos aquele programa, aquele simulador, agora há pouco, nós vimos que quando escolhíamos frequências pequenas, nós obtínhamos sons graves. E quando nós escolhíamos frequências mais altas, percebíamos sons mais agudos. A altura de uma onda, para a física, ou seja,
em termos científicos, tem a ver com a sua frequência e não com seu volume, com a sua intensidade, com a sua potência, beleza? De tal forma, gente, nunca se esqueça disso. Quando pegamos frequências grandes, estamos tratando de sons agudos. Por outro lado, quando pegamos frequências pequenas, pegamos aqui sons cada vez mais graves, beleza? É por isso que na música as notas altas são os sons agudos e as notas baixas são os sons graves, belezinha? É interessante você perceber também que quando pegamos frequências grandes, estamos pegando mais repetições da onda por unidade de tempo, ou seja, ela oscila mais rapidamente. Isso pode provocar um certo incômodo aos nossos ouvidos. Lembre-se que quando nós pegávamos naquele simulador frequências de 15.000, 16.000 Hz, a gente pegava realmente sons que eram bastante incômodos aos nossos ouvidos, né? Isso porque essas repetições vão provocar também mais vibrações em nossos ouvidos e essas vibrações realmente podem provocar um certo incômodo em nosso aparelho auditivo, beleza? Então, ondas muito altas, né? Muito agudas, podem provocar esse efeito mesmo, né? E isso tem tudo a ver, pessoal, com a ressonância que nós estudamos nos fenômenos ondulatórios. Afinal de contas, os nossos ossinhos dos ouvidos estão vibrando a partir de frequências externas que pertencem a outras fontes, né? Como um instrumento musical que você está ouvindo, ou até mesmo outra pessoa que esteja conversando com você. Temos aqui, portanto, uma conclusão bem bacana para levarmos para a vida toda. A altura de um som está relacionada com a sua frequência, de tal maneira que os sons baixos são os sons graves, ou seja, aqueles que possuem pequenas frequências, enquanto os sons altos, que são os sons agudos, possuem frequências grandes, frequências cada vez maiores. Pessoal, isso quer dizer que um som alto na física não é um som assim, é um som assim, cada vez mais agudo. E quando estamos pegando sons baixos, não estamos falando de sons assim, mas sim de sons cada vez mais graves. E é isso aí, galera. Vamos em frente. Agora falar de outra característica sonora que dessa vez é chamada de intensidade. Dessa vez, sim, nós estamos falando de gritos e sussurros. Afinal de contas, a intensidade é a qualidade sonora responsável por distinguir um som forte de um som fraco. Galerinha, da mesma forma que nós associamos a altura sonora à frequência da onda, podemos associar a sua intensidade à amplitude da onda, de tal maneira que quando nós pegamos grandes amplitudes, estamos tratando de sons volumosos, sons intensos, fortes, potentes, a exemplo de um grito. Por outro lado, quando pegamos uma amplitude menor, estamos pegando sons cada vez menos intensos, menos volumosos, sons fracos, concorda? É o exemplo de um sussurro. Temos aqui a produção de uma onda de baixa amplitude, beleza? Gente, nesses exemplos, estamos utilizando uma representação transversal da onda sonora, mas não se esqueça que ela é uma onda longitudinal mecânica. Isso quer dizer que ela necessita fazer vibrar as moléculas do meio material para que exista a sua própria propagação.
Quando nós pegamos um som pouco intenso, nós temos, para uma mesma reta vertical, por exemplo, poucas moléculas vibrando. Quando pegamos sons mais intensos, ora, a amplitude vai aumentar. Então temos uma coleção maior de moléculas vibrando e, consequentemente, propagando a onda sonora do que teríamos para um som pouco intenso. Beleza, pessoal? Isso, logicamente, demanda uma maior quantidade de energia. Então, quer dizer que produzir um som intenso envolve também a capacidade de se dispor de uma certa energia para fazer essa propagação. Isso mexe, portanto, com a potência de cada fonte. Quando temos um grito, nós temos uma voz potente, ou seja, temos ali uma grande potência envolvida. E aqui a gente vai trabalhar isso um pouco mais. Mas tenha em mente essa conclusão de ouro. A intensidade do som tem a ver com sua amplitude, de tal maneira que um som forte nada mais é que um som de amplitude alta, enquanto um som fraco nada mais é que um som de baixa amplitude. Pessoal, falamos agora há pouco em potência da fonte, e agora vamos detalhar isso um pouquinho mais. Primeiramente, eu gostaria que você imaginasse uma fonte pontual. Pode ser uma onda mecânica ou também uma onda eletromagnética, pois esse raciocínio funcionará para esses dois tipos de onda. Depois é que a gente vai especificar essa intensidade e essa potência para o som. Afinal de contas, começamos a estudar a acústica. Então vamos imaginar essa fonte pontual, tanto mecânica quanto eletromagnética, que emita ondas que se espalhem pelo meio de maneira isotrópica. Pessoal, dizer que uma onda se propaga isotropicamente quer dizer que ela se propaga da mesma maneira em todas as direções. Essa é uma conclusão que tivemos em nossa primeira aula de ondulatória. Existem algumas ondas que se espalham tridimensionalmente, ou seja, conseguem se espalhar em termos de altura, largura e profundidade. É o caso, por exemplo, de uma pessoa gritando aqui à esquerda, né, gente? A gente percebe que esse som vai se espalhar mesmo em todas as direções. É o exemplo também de uma vela que esteja acesa lá no escuro, né? Você até percebe uma esfera se propagando a partir do pavio, né? Que está pegando fogo, logicamente. Então aqui nós temos também uma propagação tridimensional. A intensidade de uma onda qualquer é definida como a razão entre a potência da fonte e a área de propagação dessa onda que estamos tratando. Vamos imaginar, por exemplo, este caso do carinha emitindo ondas sonoras. Quando pegamos uma potência cada vez maior, estamos aumentando a intensidade da onda, aumentando o seu volume, aumentando, inclusive, a sua amplitude de oscilação, como nós mencionamos agora há pouco. Por outro lado, quando pegamos uma potência pequena, estamos pegando também uma intensidade pequena, como um sussurro, né? Amplitudes cada vez menores. Por que é que existe uma dependência com a área? É muito simples, gente. Eu quero que vocês imaginem um pontinho que esteja aqui em relação a essa fonte sonora e eu pegue aqui um outro pontinho mais afastado. Vamos considerar que esse seja o ponto A e esse seja o ponto B. A área de propagação, pessoal, ela vai aumentando conforme a gente se afaste da fonte. Veja que o ponto B está mais afastado
e está numa região em que a área de propagação é maior do que a área de propagação percebida pelo ponto A. Quando nós aumentamos essa área de propagação, pegamos aqui ondas cada vez menos intensas. Concorda comigo? Se você está assistindo a um show de rock, por exemplo, e você está de frente ao palco, você vai escutar com certa intensidade. Mas quando você se afasta do palco, você está numa região em que a área de propagação foi maior e você escuta o som menos intenso. Beleza? Quer dizer, então, que intensidade e área de propagação são grandezas inversamente proporcionais. Esse carinha que corresponde ao ponto A está mais próximo, numa região em que a área de propagação não era tão grande assim. Isso quer dizer que a área é pequena e a gente tem aqui, como consequência, um som cada vez mais intenso. Pode ser a mesma potência, mas se você estiver mais próximo da fonte, você escuta um som mais forte. Se você estiver mais afastado, você vai escutar, inevitavelmente, um som mais fraco. Então, por definição, essa é a expressão da intensidade sonora, luminosa, enfim, de qualquer onda que se espalhe isotropicamente. Muito bem. Galerinha, lembre-se que potência nada mais é que a razão entre a energia e o tempo. Se nós fizermos essa substituição em nossa expressão, teremos uma nova equação para calcular a intensidade de uma onda. Ficaríamos com intensidade igual a potência, mas potência é a mesma coisa que energia sobre intervalo de tempo, não é? E aqui a gente sobra com a área, né? Separando aqui os termos para trabalhar de uma forma legal. Juntando tudo isso, a gente teria esta nova expressão para calcular a intensidade da onda. É lógico que ela depende da energia. Isso é algo que nós previmos conceitualmente há alguns minutos atrás. Afinal de contas, para fazer vibrar mais moléculas do meio através de uma maior amplitude, nós precisamos doar mais energia para essas moléculas, concorda? E se essa energia for dada em pouco tempo, quer dizer que a intensidade da onda é boa, né? Mas se essa energia for distribuída em muito tempo, ou seja, demorar muito, então a intensidade não é tão grande assim, né? Imagine, por exemplo, um painel solar. O painel solar recebe a intensidade luminosa do Sol. Se essa intensidade for captada em muito tempo, né, demorar para pegar essa energia, então a intensidade do painel não é tão boa. Mas se você fizer isso de maneira rápida, ou seja, em pouco tempo, quer dizer que a intensidade do aparelho está bem calibrada. É uma boa intensidade. Concorda comigo? Gente, outra coisa que a gente pode pensar é no formato geométrico dessa área de propagação. Geralmente, nós trabalhamos com propagações esféricas, como vocês podem perceber. Isso porque isso satisfaz muito bem a condição de propagação isotrópica. A onda se espalha em todas as direções de maneira igual, porque aqui nós temos um certo raio, né? Beleza? Gente, então, se nós pegarmos essa expressão e colocarmos aqui a área superficial da esfera, nós vamos encontrar uma expressão muito bacana para operacionalizarmos. É só fazermos o seguinte: a intensidade é a mesma coisa que a potência da onda dividido por sua área de propagação. E essa área de propagação, pessoal, para uma esfera, será a mesma coisa que 4πr², em que r é o raio dessa superfície esférica, beleza? Pessoinhas, quando aprendemos uma nova grandeza, precisamos defini-la no Sistema Internacional de Unidades. Como intensidade é a mesma coisa que potência sobre área,
e potência utilizamos watt e área utilizamos metros quadrados, então a unidade da intensidade de uma onda, seja ela mecânica ou eletromagnética, será watt por metro quadrado. E não se esqueça disso. Pessoal, façamos agora uma aplicação da intensidade de ondas a ondas sonoras. Vamos lá. Uma pessoa encontra-se a 50 metros de uma sirene quando esta emite um som. Se uma segunda pessoa estiver a 100 metros da sirene, no mesmo instante, ela perceberá um som, dois pontos. E aí, pessoal, em nossas alternativas, queremos saber se esse som percebido pela pessoa mais afastada será um som mais intenso ou um som menos intenso. Mas uma conclusão que nós tivemos agora há pouco é que a intensidade de uma onda diminui à medida que nós pegamos distâncias cada vez maiores. Ou seja, se aumentarmos esse raio de propagação, pegaremos uma intensidade menor, beleza? Então, conceitualmente, você já poderia eliminar algumas propostas. A letra A fala que vai ser duplamente mais intenso, mas nós sabemos que será menos intenso. A letra B fala que é metade da intensidade. Beleza, é uma intensidade menor. A letra B ainda está no jogo. A letra C fala que vai ser uma intensidade 4 vezes maior. Nada a ver. A letra D fala que é intensidade 4 vezes menor. Tá no jogo. E a letra E peca ao dizer que vai ser a mesma intensidade, quando vimos que a intensidade depende dessa distância até o detector que está percebendo aquela onda. Então ficaríamos aqui entre letra B e letra D. Se você for tão bom de chute quanto eu, você vai errar. Então vamos nos garantir nos cálculos. Vamos em frente. Vamos calcular a intensidade para cada carinha desse. Vamos fazer o seguinte. Vou dividir aqui em algumas colunas para que a gente possa trabalhar com cada posição separadamente. No primeiro momento, a intensidade vai ser a mesma coisa que a potência dividido por 4πr ao quadrado. Eu vou dizer que a pessoa mais próxima é a primeira pessoa. Então aqui seria a intensidade de 1 e aqui vai ser o raio de 1, concorda? Então aqui teríamos que a intensidade de 1 vai ser a mesma coisa que a potência da fonte dividido aqui por 4π vezes o raio da primeira pessoa ao quadrado. Mas o raio de detecção é de 50 metros, de acordo com o enunciado. Então aqui teríamos 50 ao quadrado. Vamos deixar essa expressão desse jeito mesmo. Não vamos mexer muito nela, não. Para a segunda pessoa, nós teremos uma segunda intensidade. É a pessoa mais afastada. Colocamos aqui 4πr ao quadrado. Dessa vez é o raio da segunda pessoa, né? Que aqui é tido como 100 metros. Então aqui ficaríamos com 100 ao quadrado lá embaixo, né? Repetimos tudo. A única novidade são 100 metros aqui mesmo, né? Então, beleza. A fórmula ficou assim, né? Vamos deixá-la assim mesmo. Não vamos complicar muito, não. Gente, como a questão quer saber qual é maior, qual é menor, quantas vezes é menor, né? A gente sabe que vai ser menor de acordo com nossa análise conceitual. Uma das saídas que nós podemos ter aqui é realizar uma razão entre as duas intensidades, de tal forma que ficaríamos com o seguinte: intensidade 1 dividida pela intensidade 2 vai ser a mesma coisa que o valor correspondente da intensidade 1, né? Que é esse valorzinho daqui, potência dividida por 4π vezes 50 ao quadrado, e a gente divide isso pela expressão correspondente da segunda intensidade. Então aqui ficaria potência dividida por 4π vezes 100 ao quadrado.
existem algumas coisas que nós podemos eliminar logo de cara, né? Potência com potência, e podemos também eliminar 4π com 4π. Fazendo meios pelos extremos, esse 100 ao quadrado vem aqui para cima, né? E esse 50 ao quadrado fica aqui mesmo. Então, I1 sobre I2 vai ser a mesma coisa que 100 ao quadrado divididos aqui por 50 ao quadrado. Como os dois estão ao quadrado, a gente pode colocar assim, né? 100 sobre 50, entre parênteses, e o fator quadrático fica aqui. Isso é legal porque 100 por 50 vai dar 2. 2 ao quadrado é 4. Então, I1 sobre I2 vai ser a mesma coisa que 4. Se você faz meios pelos extremos, você encontra que I1 vai ser 4 vezes I2. Legal! Isso quer dizer que o carinha que está mais próximo percebe a onda 4 vezes mais intensa. Já o carinha que está na posição 2, ele vai perceber essa onda, vai escutá-la com uma intensidade 4 vezes menor, ou seja, 1/4 da intensidade do carinha que está à sua frente. Então, a segunda pessoa, a 100 metros da sirene, vai perceber essa onda com uma intensidade 4 vezes menor que a primeira pessoa. Então, nossa resposta, justamente, é a letra D, de diarreia. Vamos em frente, pessoal. Galerinha, veja só. Aqui, como curiosidade, e aí você vai encontrar esses valores, muitas vezes, em questões, porque elas são obrigadas a te fornecer, é que, em termos de ondas sonoras, a gente tem uma intensidade mínima para a nossa audição, que é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. A partir dessa intensidade, nós conseguimos escutar os sons. Isso é uma aproximação para ondas, em média, de 1000 Hz, beleza? Esse valor, portanto, é chamado de limiar de audibilidade. Limiar quer dizer que a partir dele você tem essa percepção. Então, a partir desse valor, nós escutamos, beleza? E a partir do valor de 1 watt por metro quadrado, nós temos uma sensação dolorosa em nosso canal auditivo. É que a intensidade também pode provocar essas dores, não é mesmo? Se você vê uma pessoa gritando perto de você, você logo tapa os ouvidos, porque você sabe que um som intenso pode machucar os seus ouvidos. Isso porque intensidade tem a ver com potência, como nós vimos anteriormente. E uma grande energia mandada para esses canais pode fazer com que as células acabem ficando muito sensibilizadas. E isso pode provocar dor, tranquilo? Então, esse valor de 1 watt por metro quadrado corresponde ao limiar da dor, ou seja, a partir desse valor, nós temos sensações desagradáveis, beleza? Gente, vamos estudar agora como é que nós colocamos a intensidade auditiva numa escala. Mas antes, uma curiosidade para vocês que pode motivar o nosso estudo. Quando aumentamos a intensidade sonora de uma fonte, o nosso ouvido detecta um som mais intenso. Faz sentido, né? Se aumentamos a intensidade, aumentamos a potência, o nosso ouvido vai perceber um som mais forte, mais volumoso, mais intenso. Mas o interessante é que essa razão não é direta. Ou seja, se aumentarmos a intensidade da fonte em 100 vezes, o som que vai ser percebido não vai ser 100 vezes mais forte, mas sim aproximadamente 2 vezes mais forte. Então, pessoal, nós não podemos utilizar uma função do primeiro grau, por exemplo, que vai me dar uma razão direta, né? A gente vai utilizar uma outra escala, que é a escala logarítmica. A vantagem dela é justamente reduzir essas variações, até mesmo graficamente, para que a gente possa ter
uma compreensão melhor de suas consequências físicas, beleza? Essa é, portanto, a expressão que utilizamos para calcular a intensidade auditiva que representamos por beta, que também pode ser chamada de nível sonoro. O nível sonoro, portanto, será a mesma coisa que log da intensidade percebida pelo ouvido dividida pela intensidade que chamamos de limiar de audibilidade, aquele valor de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Não se preocupe em decorá-lo, porque as questões vão te fornecer esse dado caso ele seja necessário, tranquilo? Não se preocupe também com esse log, não se assuste com ele. Nos exercícios, eu mostrarei como é que nós podemos manipulá-lo para encontrar as nossas respostas. Gente, um outro detalhe. Normalmente, nós medimos essa intensidade auditiva numa unidade chamada de Bell, em homenagem ao inventor Graham Bell, o inventor do telefone, por exemplo. Gente, porém, o valor de um Bell é muito alto. Então, no dia a dia, nós utilizamos uma expressão que é chamada de decibel. Isso quer dizer que eu estou pegando este valor de beta, né, que seria dado em Bell, e dividindo por 10. Quando eu jogo esse 10 para cá, nós temos uma multiplicação dele pelo log desta razão, e ficaríamos assim, beleza? Essa é a expressão que nós mais utilizamos, porque agora o nosso beta, que é o nível sonoro, será dado em decibéis. Representamos por esse símbolo daqui. Muito legal! Gente, existe uma tabela muito famosa que relaciona alguns sons ao seu nível sonoro, ou seja, a sua quantidade em decibéis. Por exemplo, quando pegamos aqui uma respiração normal, nós temos a medida de 0 decibéis. Isso quer dizer que estamos no limiar da audição, que corresponde àquela intensidade de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Inclusive, daqui a pouquinho, nós faremos um exercício em que nós transformaremos aqueles 10 a menos 12 watts por metro quadrado num resultado que vai dar esse daqui. É um spoiler, né? Mas aí a gente vai trabalhar isso de uma forma bem bacana. Isto é, aprenderemos a calcular a quantidade associada ao nível sonoro a partir da intensidade sonora percebida pela fonte. Gente, o sussurro de folhagens vem aqui para 10 decibéis. É um som quase inaudível, né? Um murmúrio a 5 metros, temos aqui 20 decibéis. Uma biblioteca, que é considerada muito silenciosa, já representa um nível de 30 decibéis. Um escritório vai para 40 decibéis, se ele estiver tranquilo, né? Uma conversa normal, a mais ou menos 1 metro, 1,5 metro, vai para 50 decibéis. E ainda é um nível considerado como silencioso. Um tráfego pesado, a gente já vai para 60 decibéis. 70 decibéis já correspondem a um escritório barulhento, fábricas trabalhando, né? Um caminhão pesado já vai para 80 decibéis. Um metrô antigo com 90 decibéis já é capaz de prejudicar sua audição a uma longa exposição. Uma construção civil a 3 metros corresponde a 100 decibéis. Um show de rock com amplificadores a 2 metros, 110 decibéis. Veja só, né? A decolagem a jato a 60 metros de você corresponde a 120 decibéis. E esse é o limiar da dor, associado àquele valor de 1 watt por metro quadrado. Então, a partir daqui, você já tem uma sensação dolorosa bastante incômoda. Martelo pneumático, metralhadora, 130 decibéis. Quando você pega uma decolagem de jato nas vizinhanças, você tem aqui 150 decibéis. Você supera o suportável. Então vai ser uma dor muito aguda, bastante insuportável
mesmo. Já o motor de um foguete, imagina só, nas vizinhanças você teria ali 180 decibéis. Se 120 decibéis corresponde ao limite da dor, né? Você começa a sentir dor a partir dali, imagine uma onda aqui sonora cujo nível corresponda a 180 decibéis. Perigoso! Vamos agora fazer um exercício que, como eu falei para vocês, tem a intenção justamente de descobrir qual é o nível sonoro associado ao limiar de audição e também ao limiar da dor. Vamos em frente. O ouvido humano pode detectar intensidades sonoras que vão de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, é o limiar da audição, a 1 watt por metro quadrado, que é o limiar da dor. Usando como intensidade de referência, ou seja, o I0, o 10 a menos 12 watt por metro quadrado, determine os níveis de intensidade sonora em decibéis. Vamos lá! Gente, vou dividir aqui em dois momentos. Um para calcularmos o equivalente a esse valor pequenininho e esse para o valor maior. Vamos lá! Sabemos que a nossa expressão é beta, que é o nível de intensidade sonora que queremos descobrir, vai ser a mesma coisa que 10 vezes log, e aqui dentro do log a gente coloca a intensidade percebida dividida pela intensidade de referência. Vamos lá. Beta será, portanto, 10 vezes o log. Gente, no primeiro momento, a intensidade que vai ser percebida é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então, colocamos aqui no valor de I, né? Que é justamente a intensidade percebida. Aqui embaixo seria a intensidade de referência, que também é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Colocamos aqui 10 a menos 12 também, né? Gente, olha, 10 a menos 12 com 10 a menos 12, isso vai dar 1. Então, quer dizer que o nosso beta, o nível sonoro, vai ser a mesma coisa que 10 vezes o log de 1. Não sei se você lembra qual é o log de 1, mas a gente pode utilizar as propriedades fundamentais do log ao nosso favor. Isso porque, pessoal, quando nós pegamos o log de um valor b na base a, nós teremos um resultado x, que é o próprio logaritmo. Então, pelas regrinhas de log, a gente sabe que a elevado a x vai ser a mesma coisa que b. Em nosso exemplo, nesse log daqui, a base vai ser sempre 10, que é quando você não explicita o valor. Isso vai ser igual a um valor x, concorda? Isso daqui? Então, ficaríamos que 10 elevado a x vai ser a mesma coisa que b, que nesse caso é 1. Então, 10 elevado a x vai ser igual a 1. Qual é o valor que x precisa ter para que essa potência de base 10 seja igual a 1? Ora, x tem que ser igual a 0, porque 10 elevado a 0 dá 1, beleza? Então, o log de 1 vai ser igual a 0, beleza, pessoas? Vamos apagar aqui para retornar a nossa conta original, né? Então, log de 1, acabamos de verificar que é 0, e 10 vezes 0 vai ser igual a 0, logicamente. Então, quer dizer que o limiar da audição corresponde a 0 decibéis, conforme nós vimos aqui na tabela anteriormente. E de acordo com essa mesma tabela, o limiar da dor corresponde a 120 decibéis. Vamos ver se realmente é isso, né? Gente, vamos fazer novamente essa mesma expressão, só que agora para essa nova intensidade. Então, beta, que é o nível sonoro, será 10 vezes o log, e aqui nós temos a razão entre a intensidade percebida e a intensidade de referência. Nosso nível sonoro será 10 vezes o log, e aqui nós ficaríamos como? Ficaríamos com a intensidade percebida de 1 watt por metro quadrado, e a gente divide pela intensidade de referência, que é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Legal.
Esse 10 a menos 12, quando ele passa do denominador para o numerador, o seu expoente sofre inversão de sinal. Ficaríamos então que beta será igual a 10 vezes o log de 10 elevado à 12ª potência. Vamos usar, mais uma vez, a definição de log ao nosso favor. Temos aqui uma base 10, esse resultado aqui vai dar um valor x, né? De tal maneira que 10 elevado a x seja igual ao logaritmando, né? Que é 10 elevado a 12. Então, colocamos aqui 10 elevado a 12. Pessoinhas, como esses dois termos estão na mesma base, que é a base 10, então os expoentes precisam se igualar. Quer dizer que x vai ser igual a 12. Então, o log de 10 elevado a 12 é o próprio 12. E, no fim das contas, ficaríamos que o nível sonoro, que é o nosso beta, vai ser a mesma coisa que 10 vezes 12, que é a mesma coisa que 120 decibéis, que é aquele mesmo valor que nós averiguamos em nossa tabela de níveis sonoros. Muito bem, vamos aqui para a próxima questão. A intensidade sonora é a qualidade apresentada por ondas sonoras que permite avaliar se um som é forte ou fraco. A intensidade física média de uma onda sonora que se propaga através do espaço corresponde à razão entre a potência da onda emitida e a área de superfície por ela atingida, perpendicularmente à direção de propagação. É aquela mesma expressão que nós trabalhamos agora há pouco. A intensidade de uma onda é a sua potência dividida pela área. A intensidade física de uma onda sonora, que corresponde ao limiar da audição, é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Ou seja, esse é o valor mínimo de intensidade física de uma onda sonora para que ela seja audível. Observa-se que um aumento da intensidade física sonora, como definida, não é percebida pelo ouvido humano na razão direta. Assim, para que se possam comparar aumentos na intensidade física do som com aumentos perceptíveis pelo ouvido humano, define-se outra grandeza, denominada de intensidade auditiva ou nível de intensidade sonora, que é o nosso beta, através da expressão beta igual a 10 vezes o log desta razão entre a intensidade sonora e a intensidade de referência, né? A questão, inclusive, menciona, na qual I e I0 são, respectivamente, as intensidades físicas da onda sonora e do limiar de audição, em watts por metro quadrado, como sempre. A unidade de beta, no Sistema Internacional de Unidades, é denominado Bel, que é B, né? Porém, o nível de intensidade sonora é mais comumente expresso em decibel, que é o dB. Com base nesses conceitos, a razão entre as intensidades físicas de duas ondas sonoras de intensidades 100 e 50 decibéis é muito cuidado para não cair na tentação de marcar 2, né? Pensando 100 por 50 vai ser 2. Mas a razão não é direta. Nós temos os níveis sonoros e queremos a razão entre as intensidades físicas, que seria esse I da nossa expressão. E é atrás dele que nós vamos correr a partir de agora. Precisamos saber qual é a intensidade correspondente aos 100 decibéis e qual é a intensidade correspondente aos 50 decibéis. Vamos em frente. Vamos lá, pessoal. Inicialmente, precisamos descobrir qual é a intensidade sonora associada ao nível sonoro de 100 decibéis. Vamos encontrar esse valor primeiramente, beleza? Gente,
nós sabemos, e a questão até reforçou para a gente, né, que a nossa expressão é beta igual a 10 vezes o log da intensidade que nós queremos, né, que estou chamando de I1, dividido por I0, que vai ser a intensidade de referência, né? Aqueles 10 a menos 12 watts por metro quadrado. O nível sonoro percebido é de 100 decibéis. Aqui a gente coloca 100 igual a 10 vezes o log dessa intensidade que queremos descobrir, dividida por 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Uma coisa legal que a gente pode fazer é eliminar esse zero com esse, para facilitar um pouco a nossa vida, né? Gente, veja que bacana, ficaria 10 igual, o que a gente pode fazer aqui para facilitar um pouquinho, né? É pegar esse 10 a menos 12 e levá-lo aqui para cima, porque aí ficaria 10 elevado a 12, né? Então isso aqui vai ser igual ao log de I1, né, que é a nossa intensidade nova, vezes 10 a 12, expoente positivo agora. Gente, o bacaninha é que aqui a gente pode aplicar uma regra de log que é bastante famosa. Gente, o log do produto, por exemplo, o log de A vezes B, vai ser a mesma coisa que o log da soma, ou seja, log de A mais o log de B. Tranquilo? E é isso que a gente vai colocar aqui para facilitar um pouco o nosso cálculo, tá? A gente ficaria com log de I1, que nós queremos descobrir, mais o log de 10 elevado a 12, ok? 10 vai ser, então, o log de I1, que nós queremos saber, mais o log de 10 elevado a 12, tranquilo? Gente, é aquilo que eu falei para vocês. A gente pode usar a definição a nosso favor. A gente sabe que o log de 10 elevado a 12, se a gente colocar aqui com a base 10, vai ser igual a um valor x. Então, 10 elevado a x, por definição, ou seja, a base elevado ao logaritmo, vai ser igual a 10 elevado a 12, que é o logaritmando. Pessoal, como as bases são iguais, quer dizer que esse x vai ser igual a 12, não é? Então, isso daqui vai ser a mesma coisa que 12. E é isso que a gente vai colocar, substituindo essa expressão para facilitar a nossa vida, né, gente? Então, aqui mais 12. Esse 12 passa para o outro lado, ele vai negativo. Então, 10 menos 12 vai ser a mesma coisa que o log de I1. Pessoal, 10 menos 12 é a mesma coisa que menos 2. Menos 2 vai ser igual ao log de I1. Gente, como é que a gente faz, então, para encontrar esse resultado, para achar I1? Vamos usar a definição ao nosso favor mais uma vez. Gente, a base elevado ao resultado, né, que é o logaritmo, tem que ser igual ao logaritmando. Em outras palavras, quer dizer que I1 vai ser a mesma coisa que 10 elevado a menos 2 watts por metro quadrado. Encontramos o I1. Vamos agora atrás do nosso I2, que nada mais é que a intensidade sonora para uma intensidade auditiva de 50 decibéis. A gente vai achar esse valor e no final a gente vai fazer uma razão entre os resultados encontrados, né? Mais uma vez, a expressão que vamos utilizar é beta igual a 10 vezes o log da intensidade percebida, que estamos chamando de I2, dividido aqui pela intensidade de referência, né? Vamos lá. Estamos percebendo agora um nível de 50 decibéis. Isso vai ser igual a 10 vezes o log da intensidade que queremos saber, dividido por 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que é justamente a nossa intensidade de referência. Gente, usando a mesma lógica, a gente elimina esse zero com esse zero, quer dizer então que 5 vai ser a mesma coisa que o log de I2 sobre 10 a menos 12. Mas esse 10 a menos 12, subindo,
vai ser a mesma coisa que 10 elevado a 12. Então, ficaria log de I2 vezes 10 a 12. Vamos aplicar a mesma lógica. O log do produto vai ser o log da soma. Então, 5 vai ser igual a log de I2 mais o log de 10 elevado a 12, que eu mostrei agora há pouco que é a mesma coisa que 12, né, gente? Então, a gente pode até substituir. A gente sabe que isso vai ser 12. Passando 12 para o outro lado, ele vai negativo. Quer dizer, então, que 5 menos 12 vai ser a mesma coisa que o log de I2. 5 menos 12 é a mesma coisa que menos 7. Isso vai ser igual ao log de I2. Usando a definição a nosso favor, sabendo que a base aqui é 10, a gente sabe que 10 é elevado a menos 7, vai ser a mesma coisa que o nosso I2. Ficaríamos então que I2 vai ser 10 a menos 7 watts por metro quadrado. Bacana! A questão pedia uma razão entre as intensidades associadas aos níveis de 100 decibéis e 50 decibéis. Então, ele quer saber quem é I1 sobre I2. O nosso I1 deu igual a 10 a menos 2, né? Então, 10 a menos 2 sobre o I2, que é a mesma coisa que 10 a menos 7. A gente repete aqui a base, subtrai os expoentes. Ficaria menos 2 menos menos 7. Menos com menos é mais, quer dizer então que a nossa razão vai ficar 10 elevado a mais 7 menos 2, que vai ser 5. Essa é a nossa resposta. Podemos assinalar, portanto, a letra E de ebola, que é uma doença muito séria, tranquilo? Vamos lá, tenho aqui uma curiosidade para falar para vocês. Na verdade, é uma curiosidade que se comporta mais como uma dica, porque ela pode ajudar vocês em muitas questões. Gente, existem algumas situações em que precisamos calcular o nível sonoro de várias fontes sonoras idênticas. Imagine, por exemplo, um coral de pessoas. Uma pessoa só pode emitir uma certa onda sonora com certa intensidade. Imagine agora 99 pessoas emitindo essa onda com a mesma intensidade. Nós teremos um nível sonoro resultante. E a ideia é descobrir como é que a gente obtém esse nível sonoro. Primeiramente, gostaria que vocês imaginassem uma intensidade inicial, que eu vou chamar de beta 0. E essa intensidade está associada ao nível sonoro de uma única fonte, tá bom? Ou seja, no exemplo do coral, uma só pessoa emitindo aquela onda. Então, ficaríamos que beta 0 é a mesma coisa que 10 vezes o log da intensidade sonora que essa pessoa emite, né? Dividido aqui pela intensidade sonora mínima de referência. Tranquilo? Quando nós pegamos várias pessoas entoando a mesma onda, com a mesma intensidade percebida por algum detector, nós teremos aqui um beta total. E esse beta total, pessoal, vai ser a mesma coisa que 10 multiplicado pelo log, dessa vez, de n vezes i dividido por i0. Gente, esse n corresponde ao número de fontes que está reproduzindo aquele som com aquela intensidade percebida por um certo detector. Perceba então que a intensidade resultante vai ser um múltiplo da intensidade inicial proferida por uma pessoa e detectada por outra, né? Na verdade, pode ser de qualquer fonte, tá bom? Gente, como é que isso funciona? Vê só, eu vou reescrever isso aqui de um jeito mais favorável à minha análise. Porém, no fim das contas, eu não farei muita alteração não. Eu simplesmente deixarei esse n um pouco mais sozinho, entre aspas, né? E vou separar aqui o i sobre i0. Isso porque, dessa maneira, fica mais fácil para a gente entender que podemos usar aqui aquela regrinha do log do produto, né? Isso aqui vai ser a mesma coisa que o log da soma.
Ou seja, o log de n mais o log de i sobre i0. Deixa eu colocar isso aqui para vocês, vê só. Ficaríamos então com 10, abre aqui um colchete, né, para não poder confundir as coisas. E aí o log da soma, né, log de n mais o log aqui de i sobre i0. Vamos lá, log de i sobre i0. Muito bem. Colocar aqui entre parênteses e fechar os colchetes, né? Legal. Quer dizer, então, que o nível sonoro total vai ser a mesma coisa que 10 vezes o log de n, em que n é o número de fontes, né? Mais 10 vezes o log de i sobre i0, que é esse carinha daqui. Só que aí, pessoal, a gente percebe que esse último termo, 10 vezes log de i sobre i0, é a mesma coisa que o nosso beta inicial, ou seja, que o nível sonoro proferido e percebido por uma única fonte e por um detector, respectivamente. Então, quer dizer que a nossa expressão fica com esse aspecto. O nível sonoro total vai ser a mesma coisa que 10 vezes o log do número de fontes emitindo a onda mais a intensidade inicial, que seria a intensidade proferida por uma única fonte. Vamos lá fazer uma questão sobre esta curiosidade. O nível de intensidade sonora, que a questão chama de n e nós chamávamos de beta, não tem nenhum problema mudar o nome da variável, né? É medido numa escala logarítmica e está relacionada com a intensidade física I da onda pela expressão n igual a 10 log de I sobre I0, em que I0 é a intensidade do mais fraco som audível. Se, por exemplo, I for igual a 10I0, pense que n vai ser o log de 10, né? Porque ficaria 10I0 aqui em cima e I0 aqui embaixo. E aí você elimina esses termos, né? E aí, fazendo aquelas regrinhas de log, você encontraria que a intensidade seria de 10 decibéis. Aqui é mais uma informação para algum aluno que não estivesse muito recordado, né, dessas regrinhas, dessas expressões. Mas vamos em frente. Um cachorro, ao ladrar, emite um som cujo nível de intensidade é de 65 decibéis. Se forem dois cachorros latindo ao mesmo tempo, em uníssono, o nível de intensidade será, use, se necessário, log de 2 igual a 0,30. Legal. Gente, como aqui nós temos mais de uma fonte, nós poderemos utilizar aquela curiosidade que eu falei para vocês. O nível de intensidade sonora total vai ser a mesma coisa que 10 vezes o log do número de fontes mais a intensidade proferida por uma única fonte. Então, o total aqui vai ser a mesma coisa que 10 vezes o log do número de fontes. Nesse caso, a questão fala que são dois cachorros latindo ao mesmo tempo, né? Então, colocamos aqui log de 2 mais a intensidade inicial, que é o nível sonoro de somente um cachorro, né? Que seria 65 decibéis. Veja que ficaríamos com 10 vezes o log de 2, que a questão pediu para considerar como 0,3. 10 vezes 0,3 mais 65. Gente, 10 vezes 0,3 é a mesma coisa que 3. 3 mais 65 temos aqui 68 decibéis. E essa é a nossa resposta, que consta aqui na letra B de bronquite. Muito cuidado para não pegar 65 e multiplicar por 2, né, que daria 130. Não é assim que o nível sonoro e a intensidade sonora estão relacionados. Caso contrário, dois cachorros latindo, se fosse 130 decibéis, né, causariam mais incômodo do que um avião a jato. Então, claramente, isso seria bastante risível, né? Então, realmente, letra B de bronquite é a nossa resposta.
Aprenderemos agora a última característica sonora, que é chamada de timbre. Galerinha, é o seguinte, imagine nesse momento um piano e um trombone emitindo a mesma nota musical. A gente sabe que o espectro audível, para o ouvido humano vai de 20 a 20 mil Hz. Imagine então um piano e um trombone emitindo a mesma onda de 400 Hz. Ainda assim, você sabe diferenciar um instrumento do outro, concorda? Você sabe qual é o piano e qual é o trombone, por mais que estejam tocando ali a mesma frequência sonora. Gente, isso é o que chamamos de timbre. O timbre nada mais é que a identidade da onda sonora. É por isso, por exemplo, que se eu e Freddie Mercury cantarmos a mesma nota musical, vamos fingir a nota musical Dó, por exemplo, você sabe quem é quem, né? O Freddie Mercury, logicamente, a nota Dó vai ser excepcional. Já a minha nota Dó vai ser de dar dó, realmente, né? Você consegue diferenciar. Isso porque nós temos timbres diferentes, temos formatos de ondas diferentes. E a palavra-chave está em formato mesmo. É que os instrumentos musicais e outras fontes sonoras, quando emitem uma onda em 400 Hz, por exemplo, usando aquele mesmo valor que eu falei, para o piano e para o trombone, essa fonte emite essa frequência num modo de vibração que nós chamamos de frequência fundamental. Vamos dizer que esses 400 Hz sejam, a frequência fundamental. Só que na natureza, dificilmente você tem uma fonte que faz uma vibração sonora somente com a frequência fundamental. Um exemplo de aparelhos que conseguem fazer isso para pequenas amplitudes são os diapasões. O diapasão é um instrumento parecido com esse, em que você dá uma pequena batidinha em uma das extremidades e ele começa a vibrar com a frequência fundamental. Isso é muito bom para você ter uma frequência base para afinar instrumentos, por exemplo. Mas, no geral, quando você emite uma frequência fundamental, existem outras frequências que acabam acompanhando esses sons, que é o que nós chamamos de harmônicos. E, geralmente, eles são múltiplos da frequência fundamental, como nós veremos em nossas aulas futuras sobre cordas vibrantes e tubos sonoros. Então, quando você mistura a frequência fundamental com os harmônicos de cada fonte, você vai gerando diferentes formatos para essas ondas. Então, temos aqui o diapasão bem comportado, como você pode ver, praticamente com a frequência fundamental lisinha. Mas depois você vê que o violino tem uma representação diferente, Os harmônicos que dão esse formato quando são somados com a frequência fundamental. Temos aqui o clarinete, o oboé, uma flauta, a vogal O, aqui para uma voz, e também aqui uma voz mais baixa, e depois aqui a vogal O. Enfim, você tem aqui diferentes formatos de ondas que são o que constituem o timbre de uma onda sonora, o timbre de uma fonte, E é assim que a gente consegue diferenciar instrumentos, vozes de pessoas e assim por diante. Pessoal, vamos fazer aqui algumas questões para que nós possamos diferenciar as características sonoras que nós estudamos. Vamos lá. Pesquisadores da Unesp, investigando os possíveis efeitos do som no desenvolvimento de mudas de feijão, verificaram que sons agudos podem prejudicar o crescimento dessas plantas, enquanto os sons mais graves, aparentemente, não interferem no processo. Nesse experimento, o interesse dos pesquisadores fixou-se principalmente na variável física da. Temos aqui algumas opções, mas pessoal, quando falamos em sons agudos, estamos falando em sons de grande frequência. E quando falamos em sons mais graves, estamos falando em sons de frequência pequena.
Isso quer dizer, então, que estamos falando sobre a altura sonora, que tem a ver justamente com a frequência. Resposta, então, letra D, de diarreia. Vamos para outra. Leia com atenção os versos adiante, de Noel Rosa. Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Poético, né? Quais das características das ondas podem servir para justificar a palavra ferir? Gente, eu falei para vocês durante a aula que quando você imprimia uma onda de alta frequência, você tinha vibrações mais repetidas em um certo intervalo de tempo, e isso podia fazer com que os ossos do ouvido vibrassem rapidamente, e essa vibração, por ressonância, pode ser prejudicial para a nossa audição. Outra forma de você ferir o ouvido é quando você imprime muita energia, quando a potência da fonte é muito grande, porque isso resulta numa grande intensidade, que resulta num aumento de amplitude, e essa força transmitida, entre aspas, por essas moléculas de alta amplitude, pode prejudicar também as nossas células auditivas. Então temos frequência e intensidade, também letra D de diarreia. E por último temos uma bem tranquila. A mesma nota musical é emitida por um clarinete e por um violino. Você pode diferenciá-las mediante o quê? O timbre, que é a assinatura do instrumento musical ou de qualquer outra fonte, né? A gente sabe que o timbre é a mistura da frequência fundamental emitida com os outros harmônicos. E aí esses harmônicos dependem de características do instrumento, ou seja, da fonte. Então, o timbre é que vai fazer essa diferenciação de uma fonte para outra. Pessoal, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa um gostei, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima aula.